E aí, né, a gente tem os 7 desperdícios do Lean, que quando as pessoas elas entendem quais são esses desperdícios, elas são treinadas para enxergar esses desperdícios, elas vão conseguir ver o que antes elas não viam. Então, as pessoas vão chegar na obra e vão ver esses desperdícios que antes parecia uma coisa normal, era uma coisa assim que estava lá e que acaba, né, gerando um custo maior para a obra. Só que as pessoas não conseguiam ver. E a partir do momento que ela estuda o Lean, as pessoas conseguem ver esses desperdícios que acabam gerando custos maiores para as obras, né? Gerando custos maiores, o lucro desce lá para baixo e também o tempo de obra aumenta, porque os desperdícios envolvem tempo, desperdícios de tempo. Então, 7 desperdícios do Lean. O primeiro é o transporte, é um dos principais desperdícios, que envolve a movimentação de materiais e ferramentas dentro de um canteiro de obras. E esse transporte, ele pode aumentar muito, muito mesmo, o tempo da obra, né? Eu vi uma pesquisa que cerca de 50% do tempo da obra é de fluxo, então é de movimentação, seja de materiais ou de pessoas, e, ou seja, é uma coisa considerável. O fluxo, ele não agrega valor diretamente para o cliente, então é algo que poderia ser eliminado. Não tem como eliminar totalmente, mas tem como minimizar esses fluxos, né? Tornar eles mais inteligentes, mais otimizados. E hoje existem várias ferramentas, né, para fazer esses estudos de fluxo, como as ferramentas BIM, dentre outras. E aí, a segunda fonte de desperdício é a questão da espera. Então, produtos ou pessoas que ficam guardando material ou informações. Então, acontece isso muito em obras que não são planejadas, né? Obras que são feitas assim, vai tocando. Tem muita gente que vai tocando obra. E aí isso acontece bastante. E essas esperas, né? Por exemplo, quando o operário, né? O bloqueiro, por exemplo, fica aguardando o mestre de obras a passar alguma orientação, algum treinamento, então acaba que ele está lá à toa, né? Aproveita, mexe no celular, hoje em dia assim, né? E isso é custo para a empresa, porque a empresa vai estar pagando aquele colaborador. Então, de certa forma, é preciso estudar a obra, planejar e executar antecipadamente. E essa questão da espera, ela está muito, né, envolvida. Um momento, eu me apaguei aqui. Nossa, me perdi. Vou tomar uma. Espera. Então, vamos continuar. Então, o terceiro, né, desperdício é a questão da superprodução, que é a questão de produzir muito antes do necessário, antes de existir a demanda, produzir antes, né, antecipar a obra sem que isso seja necessário. Se for necessário, tudo bem, mas se não for necessário, ou produzir em quantidade maior do que o mercado consegue necessitar, ou também produzir, por exemplo, de uma forma com que a minha própria obra não consiga atender essa demanda. Por exemplo, vamos citar um caso, né? No caso de produção de pré-moldados em obra. Então, eu tenho que produzir esses pré-moldados à medida que eu vou utilizando. Eu não posso produzir muitos pré-moldados e estar acumulando lá no meu canteiro de obras, porque, de certa forma, esse material acumulado vai ocupar um espaço, vai atrapalhar a minha produção. Então, além de que podem surgir defeitos, né? Eu produzi demais, por exemplo, aconteceu numa obra com que eu trabalhei, né? Graças a Deus lá eles trabalhavam com Lean Construction. Então, era um lote pequeno de escadas pré-moldadas, eles trabalhavam que eram edifícios, né? 3 torres de alvenaria estrutural, e lá eles precisavam fazer escadas pré-moldadas. Então, eles tinham umas formas, com essas formas eles montavam as peças, as escadas, eram 2 tipos de peça, né? Que é o jacaré, que é uma estrutura aqui onde se coloca os degraus, sei lá, degraus, e os degraus. Só que os degraus,
eles foram feitos, né? A forma era um pouco maior, e aí eles foram fazendo. Fizeram cerca de degraus suficientes para 2 a 3 pavimentos, né? E aí eles identificaram que a medida desses degraus estavam maiores do que deveria ser. Então, eles tiveram que retrabalho, né, de ter que cortar esses degraus, deu uma trabalheira, né, porque degrau tem ferragem, tem concreto, e aí depois tem que polir esse material para depois poder montar a escada. Então, como eles trabalham com lotes pequenos, né, que é um dos conceitos do Lean Construction, eles conseguiram identificar o problema rapidamente, né, e resolver o problema. Então, o mestre de obras foi, vamos fazer uma forma menor de acordo com a medida necessária. E aí, as próximas peças foram feitas nas medidas corretas. E continuou-se a produção. Então, esse é um dos motivos que é importante evitar a superprodução. O quarto princípio do Lean é o processamento excessivo, né? Processamentos deficientes, com etapas redundantes ou desnecessárias, do ponto de vista do cliente, né? Então, esses processamentos que são mal pensados, eles podem ser identificados através do mapa de fluxo de valor, com que você identifica, né, quais esses processamentos que não são bons. A questão do estoque. O estoque, como eu falei, ele já é custo, né? Seria qualquer material ou trabalho em processamento ou produtos finalizados em espera. Então, o estoque ele pode ser tanto, né, final de produtos que eu produzi, estou esperando vender, ou estoque interno, né, estoque de blocos, né, de insumos que eu produzo ou que eu compro. Então, a ideia de buscar evitar estoques grandes, né? Na construção civil é uma das dificuldades, porque muitas vezes é necessário ter um estoque mínimo, mas a ideia que se tem é que a gente pode ter um estoque mínimo, né? E utilizando as ferramentas do Lean Construction, a gente tem o objetivo de garantir esse estoque mínimo. Então, por exemplo, tem o estoque mínimo de 10 pacotes de cimento, 10 sacos de cimento. Quando chega 10 pacotes de cimento, já gera um alerta, existem ferramentas, já geram um alerta, né, para a equipe já fazer a aquisição, né, e já repor esse cimento. Então, já existem essas ferramentas. Então, a gente precisa garantir um estoque mínimo, né? E isso tem as ferramentas do Lean Construction que podem ser utilizadas para isso. O outro, né, o sexto defeito, né, que é identificado no Lean Construction, que é a questão do retrabalho, como eu falei agora há pouco, foi, por exemplo, a questão dos degraus. Então, esses erros frequentes, gerando trabalho ou insatisfação do cliente. Então, é preciso ter um planejamento muito bem definido, trabalhar em fluxos, em pacotes, né, pacotes de trabalho menores, pequenos lotes. E o sétimo movimento, sim, o sétimo desperdício é o movimento, que é em relação às pessoas, né? O transporte foi em relação aos insumos, materiais, informações, e o movimento em relação às pessoas. Então, pessoas deslocando para um lugar, local ou para o outro, né? E eu vou dar um exemplo agora, né? Questão de fluxo. Por exemplo, uma situação onde a ferragem, ela chega na minha obra, então ela chega e é descarregada no térreo, do térreo ela vai para o primeiro pavimento, no primeiro pavimento o armador faz o corte dessa ferragem, faz a ferragem, e essa ferragem é levada para outros pavimentos. Então, esse já, a gente consegue perceber aí que tem uma falha, né, nesse fluxo. Por que não eu receber esse material no térreo mesmo, o armador já fazer o corte dessa armadura, depois só encaminhar cada ferragem para o seu devido lugar, né, para o primeiro pavimento, para o segundo pavimento, terceiro pavimento, sei lá qual for. Então, a gente já identifica essa questão do fluxo.